Olá, 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 boa noite Brasil, boa noite Vitória da Conquista, boa noite São Paulo, boa noite Paraíba. Aqui eu estou agora mesmo abrindo uma live que hoje será abordado nessa live assuntos muito importantes. Estou aguardando aqui nossos parceiros, nossos companheiro desse negócio, mandar o convite. Doutor Gil, já aceitei, falta a Regina, tá? O doutor Gil já está entrando. Boa noite, doutor, muito obrigada por aceitar nossa parceria e estarmos aqui hoje, oficialmente, tornando público com essa riqueza de informações. Gratidão, doutor. Fica à vontade. Daqui a pouquinho Regina entra e eu já entro com a nossa apresentação para todo o público, tá bom? Por enquanto só fiz mesmo aceitar seu convite. Boa noite, doutora Alexandra. Boa noite para você que nos acompanha essa noite. É uma satisfação esse convite, muito me honra, né, de poder falar sobre um tema que está bastante em evidência, né, principalmente pós-reforma tributária, essas mudanças promovidas nos últimos 2 anos, que vão afetar consideravelmente a vida de todos nós brasileiros, né? Verdade, verdade. Doutor, eu estou aguardando Regina mandar o convite aí, para que possamos entrar com a nossa apresentação e, em seguida, darmos início ao nosso Sim. evento. Né? Até agora ela não mandou o convite. Deixa eu ver se ela mandou e eu não estou vendo aqui. Vocês me ouvem bem, né? Você está ótimo, né? A sua voz está maravilhosa, o som está chegando muito bem, a imagem a gente já combinou devido o seu pós-operatório. Então, gente, eu quero explicar para vocês que já estão chegando na live, que vocês estão vendo a minha imagem do Dr. Gil, vocês vão só ouvir a voz. Por quê? Porque o Dr. Gil está num processo pós-operatório e não está confortável para ele aparecer a imagem dele. Tá num pós-operatório, tem menos de 72 horas desse procedimento e hoje, excepcionalmente, hoje ele não vai aparecer, mas na próxima estaremos todos de imagem aqui, não é isso, doutor Gil? Se Deus quiser, doutora Alexandra. Pois é. Doutor Gil, consegue ver se Regina já mandou o convite? Oi, Miralva, boa noite, querida. Oi, André Zabeste, eu acho. Boa noite, bem-vindo, muito obrigada. Edna Brito, muito obrigada pela sua vinda aqui. Estamos aqui aguardando nossa parceira Regina Zuí. Regina Zuí uma parceira desse negócio que está iniciando publicamente hoje, mas que é um negócio que todos já fazem, já tem uma bagagem, cada um dentro do seu quadrado com sua experiência, e formamos o GRA Assessoria. E hoje nós vamos pela primeira vez dentro nesse negócio, trazer para vocês, falar para vocês, explicar com riqueza de detalhe o que é hold patrimonial familiar. Só aguardando Regina. Aproveitar para mandar um abraço aí para o meu sobrinho, Atos Emanuel. Atos, que recentemente foi aprovado no último exame nacional do ensino médio, né, para o curso de medicina em 17º lugar. Atos, parabéns. Com apenas 17 anos, né? Então, uma grande vitória para a nossa família, viu, Atos? Parabéns aí mais uma vez. Pronto, doutor. Nossa amiga já está no ar com a imagem perfeita. Bem, gente, nós estamos iniciando aqui, tornando público, trazendo informações de uma parceria que gerou uma marca. A marca é a assessoria. E hoje nós vamos trazer um só dessa parceria de muitos temas que virão. Nós vamos hoje trazer para vocês, falar para vocês sobre
hold familiar. Mas deixa eu me apresentar. Eu sou doutora Alexandra, advogada, com mais de 2 décadas como operadora do direito, atuo em várias áreas, já fiz várias pós-graduações que passam de 8, 2 mestrados, e estou aqui aprendendo com meus colegas, porque a gente nunca sabe tudo. O que nós fizemos? Eu com essa bagagem, a Regina com a bagagem dela, e o doutor Gil com a bagagem dele, formamos a Gra Assessoria para oferecer para vocês o que de melhor nós temos em tudo que nós aprendemos durante a nossa militância. Então, essa sou eu. Eu gostaria agora de apresentar para vocês, primeiro, o doutor Gil. O doutor Gil é um parceiro, um advogado muito experiente, com uma vasta experiência prática, tá? Prática nesse universo chamado hold, e ele vai se apresentar. Em seguida, eu apresento a nossa outra colega, também é bacharel de Direito, que é uma pessoa que aceitou esse desafio, e estamos juntos nesse negócio da Gra Assessoria. Doutor Gil, é com você. Boa noite, doutora Alexandra, mais uma vez. Boa noite, doutora Regina. Boa noite também para você que nos acompanha. Primeiro, agradecer o convite, né? Com muita satisfação que a gente é convidado para poder falar sobre um tema de extrema relevância para todos os brasileiros, né? Meu nome é Gil Santos, eu sou advogado, sou especializado em Direito Empresarial, tenho pós-graduação em Finanças Corporativas e Direito Societário. Tenho um escritório de advocacia também focado em direito empresarial, e é um segmento do direito que casa muito bem com a estruturação de projetos de holdings, né? Essa estrutura que tem tantas vantagens, principalmente para quem tem patrimônio e quem tem herdeiro. Quem tem patrimônio e quem tem filho, com certeza vai se interessar por esse tema que nós vamos trazer hoje. Muitas informações relevantes, e eu espero que todos vocês possam acompanhar e enviar também para aquelas pessoas que vocês sabem que têm interesse nesse tema, para que a gente possa fazer um bate-bola bem interessante aqui hoje à noite. Que bom. Então, gente, agora eu quero apresentar para vocês a minha amiga pessoal, minha confidente, minha colega, porque também é bacharel em Direito, portanto, domina várias áreas do direito também, e Regina Zuy é também apresentadora. Já estamos no nosso 2º canal de televisão, nós duas juntas. Ela que me levou para o SBT, onde eu apresentei meu quadro Soluções ao Seu Alcance, e ela, o quadro dela, dentro da área que ela vai se apresentar aqui para vocês. E agora nós estamos novamente em um outro canal de TV, que é o TH+ Record TV. E agora, Regina, querida, é com você. Se apresente para o nosso público. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Regina Zuy, como a doutora Alexandra já disse, bacharel em Direito, consultora empresarial e apresentadora de um quadro de dicas que se chama Estratégias e Negócios de Elite. A minha parceria aqui com os doutores é focada na organização do seu patrimônio, porque não basta você cuidar do patrimônio, que os doutores irão, né, desmembrar isso, falar com mais detalhes, mas você precisa também organizar a tua empresa, capacitar a sua equipe. Então, assim, é um conjunto, é um complemento. É o meu conhecimento, como o deles no direito, claro, eles muito mais, que atuam há muito mais tempo, mas eu trago aqui para vocês mais de 10 anos de experiência em gestão de projetos e qualidade. Então, quando a gente soma o conhecimento jurídico, como cuidar do seu patrimônio, com a organização, o planejamento, como alavancar os seus negócios, o resultado, sem dúvida, será sensacional. Então, a gente conta aqui com a colaboração de vocês para fazer perguntas, fiquem à vontade, né? Aqui é um bate-papo assim, muito descontraído, e sejam bem-vindos. Agora é com você, doutora Alexandra. Então, gente, continuando aqui a nossa live, né? Eu queria iniciar pela experiência prática, né?
do Dr. Gil. Dr. Gil, como o tema fala de hold patrimonial, eu gostaria que você sabe quando fala em hold, é um termo em inglês, né? As pessoas ficam meio perdidas. E até mesmo muitos colegas nossos que não são da área. Eu quero que o doutor dê uma palhinha aí, resumindo, o que é uma hold patrimonial familiar. Obrigado, doutora Alexandra. A holding familiar, essa expressão em inglês, né? Como tudo no Brasil, quando se trata de empresas e finanças corporativas, nós temos essas terminologias no idioma inglês porque é o idioma falado no mundo inteiro. Então, essa expressão holding significa contenção, proteção. Ela traduz exatamente os objetivos dessa estrutura que é tão importante aqui no Brasil, né? Ela tem essa finalidade tanto de organizar um patrimônio, tanto de organizar também um grupo econômico de várias empresas, mas principalmente nessa época em que nós estamos vivendo, no processo de reforma tributária, a holding ela tem essa finalidade de não só proteger o patrimônio, mas também viabilizar um planejamento tributário e sucessório. A reforma tributária trouxe diversas alterações que vão impactar severamente quem tem patrimônio, quem tem rendimentos de aluguéis e quem tem filho. Eu acho que essa estrutura é do interesse de qualquer cidadão brasileiro que tenha patrimônio, que tenha filho, que tenha empresas, né? Porque ela viabiliza essa proteção e essa organização desse patrimônio. Entendi. Doutor, considerando que já é de conhecimento de todo mundo que uma holding, ela tem tendência, ela tende a ser um processo econômico célere e tem um objetivo de evitar conflitos familiares, né? Após a partida do dono do patrimônio, de quem constituiu todo aquele patrimônio. Qual é, você como advogado, vários holds já tendo constituído várias holds, acompanhado juridicamente, dado assistência e continua dando assistência até hoje. Como você vê esse instituto dentro desse mundo familiar? Ele tende mesmo a evitar conflitos na família? Você aconselha? Quais são as vantagens, não somente em razões econômicas, mas como evitar conflitos, intrigas, brigas, etc. Bom, doutora Alexandra, os conflitos eles podem ser evitados, né? Mas não 100%. Claro que sempre vai ocorrer conflitos, né? Quando se trata de patrimônio, quando se trata de herança. Nós temos a incidência de conflitos, mas com essa estrutura da holding nós podemos fazer um planejamento abrangente, prevendo diversas situações que podem ocorrer no futuro, com a partida do instituidor, que é o dono do patrimônio, que é o casal, que tem esse patrimônio e quer fazer esse planejamento. Nós temos condições de criar mecanismos para dirimir quaisquer conflitos futuros, né? Conflitos eles virão, inevitavelmente, mas dentro da estrutura da holding nós criamos esses mecanismos que vão regular esses conflitos futuros que podem ocorrer. Entendi. Pessoal, vocês que estão aí assistindo a nossa live, eu queria pedir a vocês podem estar aí compartilhando, inclusive nós também, apresentadores, nós três aqui apresentadores, podemos estar compartilhando com todos os seus contatos, tá? Por quê? Porque às vezes as pessoas assistiram durante 2, 3 dias aí o convite, mas nós estamos num horário muito concorrido, e esse é um horário difícil, né? Tá todo mundo aí naquele percurso, trabalho, casa, até chegar em casa, e às vezes até esquece. Então, vamos compartilhar a live, porque essas informações são ricas, são importantes, e quem tem patrimônio acima de 1 milhão, doutora Alexandra, doutor Gil pode até discordar de mim, não tem problema nenhum, porque no direito, o direito é a ciência da possibilidade. O direito não é matemática, que 2 e 2 são 4 e não tem 8 resultados. O direito é a ciência da possibilidade. Então, eu posso ter uma opinião, o doutor Gil outra, a doutora Regina outra, e está todo mundo certo ao mesmo tempo.
né? Então, eu gostaria de pedir a vocês isso, porque essas informações são importantes demais. Porque dentro do processo de holding, no início, quando eu fiz meu mestrado, nós tivemos algumas aulas tratando desse tema, holding. Eu terminei o mestrado em 2016. 2016. Então, nessa época, ainda era algo muito novo. Mas de lá para cá, a coisa já ficou mais comum. Porém, ainda, para muitos operadores do direito, para muitos empresários, para a sociedade em geral, ainda é algo novo. Eu quero dizer para vocês, se você realmente tem acima de 1 milhão de patrimônio, faz isso, porque na hold você vai ter a possibilidade de você mesmo distribuir esses bens, distribuir essas cotas. Você em vida é uma coisa você chegar, reunir seus filhos, seus herdeiros e dizer, olha, eu sou o dono do patrimônio, tá? Portanto, a administração é minha. E eu não quero, eu não sei quando, ninguém sabe quando vai partir, né? Eu não sei, nenhum de nós aqui sabemos. Mas eu já quero deixar tudo ok para que a partir da minha passagem aqui, a partir da minha partida, não fique em briga. E eu vou dar conforme o merecimento de cada um. Isso é possível, porque dentro da hold ele combina. Então, é isso que eu acho importante, porque eu já fiz vários inventários. Eu nunca fiz um inventário para não ter um conflito. Doutora, a gente tem uma pergunta aqui da Andresa Bechelli. Se pode ser feito em vida? Explica, por favor. Sim, a holding ela é feita em vida, né? É uma vantagem legal que você tem com a estrutura da holding, que é uma grande vantagem, que é uma vantagem econômica. Eu costumo dizer sempre o seguinte: quando um cliente meu interessado ele pergunta o que é uma holding, qual é a principal vantagem, eu respondo essa pergunta com outra pergunta. Eu pergunto: quantos filhos você tem? No meu caso, por exemplo, eu tenho 2 filhos. E aí eu complemento dizendo: olha, não, você tem 3 filhos. Isso porque o Estado é o seu herdeiro. A partir do próximo ano, com a reforma tributária, se você não tem uma holding, você vai deixar o Estado como seu herdeiro também. E muitas vezes é o herdeiro que vai levar a maior fatia. Portanto, eu diria que essa é a principal vantagem de você ter uma holding, que é a possibilidade de você ter essa transmissão do seu patrimônio aos seus herdeiros, mantendo-se no controle, sem o impacto financeiro que é quando você faz um inventário, né? Estima-se que no próximo ano, a partir do próximo ano, o custo de um inventário estará na ordem de quase 40% do patrimônio. Então, é um impacto severo. Se você não tem uma holding, você está trabalhando não para os seus filhos, seu legado, mas também para o Estado. Então, essa é a principal vantagem. Complementando agora o que o doutor está falando, a importância também de você estar com a sua empresa organizada, né, os seus processos, o seu sistema, com a entrada agora da reforma tributária, produtos e serviços terão uma outra tarifação, né, a emissão de nota. Então, é importante que se organize, se entenda, que cada um dos herdeiros que já estejam atuando ou não, saibam dos processos, o que está acontecendo, treinar a equipe. Vocês perceberam? É um conjunto de ações que vai te levar a uma estabilidade e, de certa forma, a uma tranquilidade futura, não é mesmo, doutores? Exatamente. E é por isso que a Regina Zuin faz parte dessa parceria aqui. Porque quando se tratar de holding, é muito importante você ter na constituição dessa holding a assistência de um profissional estrategista em negócios. Porque não adianta você ter patrimônio, não ter noção de como administrá-lo. E você não ter conhecimento de como tocar. Porque eu acho que toda aquela pessoa que deixa patrimônio para seus filhos, o desejo dele é que esse patrimônio seja valorizado, que seja bem administrado. Então, quando uma holding é constituída com profissionais que vêm da área do direito à área da estratégia de negócio, de uma assessoria bem feita, ela
vem muito mais forte, ela vem com muito mais poder, porque circula por aí, a hold, fala-se em blindagem na hold, esse termo nós não usamos aqui, porque a hold é um caminho legal, possível, desde que ele venha realmente a ser criado por pessoas que estão preparadas para não levar seu cliente a risco. Tá? Não adianta a gente chegar aqui, como o doutor acabou de dizer, hoje um inventário, né? Hoje não, um inventário, logo mais, ou nos próximos meses, ou no próximo ano, ele vai levar em torno de 40% do valor do patrimônio. Já é assim, doutor, muito caro. É muito caro. Por quê? Você consegue justiça gratuita para tudo na sua vida, mas você não vai conseguir justiça gratuita para dividir patrimônio. Por quê? O juiz vai dizer, como eu vou dar justiça gratuita para autores que têm uma herança de 1 milhão? De jeito nenhum, o juiz vai determinar que pague custo. Ah, mas só tem um bem ou 2 bens, como fazer? Ou o juiz pode deferir, isso se tiver conflito judicial, porque se estiver no cartório só com dinheiro mesmo. O juiz pode deferir a venda de um dos bens para arcar com os custos. Então, olha só, você pode evitar todos esses probleminhas já constituindo a sua hold e deixando ela encaminhada. Não adianta. E outra coisa também, doutor, que eu gostaria que você explicasse, que as pessoas falam em blindagem. Nós não usamos esse termo porque nós falamos em segurança, nós falamos em economia. É o que a gente traz para a nossa fala hoje aqui, ou para o nosso mini curso ou palestra, como você queira entender. Mas nós trazemos informações. Como você vê algumas holds que foram constituídas e que alguns profissionais geraram esse termo, ou trouxeram esse termo de garantia de blindagem. Como você vê isso? Você vê isso como uma coisa séria ou algo que já veio com risco? Porque eu não gostaria que um cliente nosso nem falasse nesse termo blindagem, não é. Hold é algo sério, deve ser tratado sério e conduzido por pessoas sérias. Bom, doutora Alexandra, Regina, essa expressão blindagem patrimonial, ela de fato não existe. No Brasil não existe blindagem patrimonial. O que existe, na verdade, é uma blindagem do legado, blindagem da sucessão, da sua herança, né? Aquilo que você está constituindo para deixar para a sua linha descendente. Eu também não uso essa expressão, blindagem patrimonial, porque ela desvirtua um pouco quais seriam os objetivos de uma holding, né? Que seria você viabilizar um planejamento patrimonial, tributário e sucessório. Esse planejamento, sim, é de fato importante. A holding, ela, nesse sentido, funciona como um cofre, onde você vai alocar todo o seu patrimônio, e já nessa alocação, você transfere todo o seu patrimônio para essa holding, já tem uma grande vantagem, que é o fato de não ter incidência do imposto de transmissão de bens intervivos, né, que é um imposto da prefeitura, que toda vez que há uma transmissão de imóveis, ele incide, né, que ele varia, dependendo do município, que vai de 2% até 5% em alguns casos. Né? Então, a principal vantagem, você não vai ter essa tributação na transmissão dos bens da pessoa física para a pessoa jurídica. Porque a holding é uma pessoa jurídica, é um CNPJ, é uma empresa. Então, nessa transmissão do patrimônio que está no seu nome, pessoa física, para a pessoa jurídica, a Constituição Federal nos assegura uma imunidade tributária. Então, não há essa incidência, já é a principal vantagem. A segunda vantagem, que eu considero muito relevante, é o fato de você não estar figurando como titular, como proprietário, pessoa física dos bens. Você não vai estar como o dono dos imóveis, você vai estar como sócio de uma empresa que é dona desses imóveis, né, que serão ativos. Então, eu acho que essa vantagem é importante porque se você tiver qualquer problema no seu CPF, você não vai ter a execução direta desses bens. Isso porque no Brasil não é permitida o que a gente chama de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Eu posso desconsiderar uma empresa para atingir o patrimônio do sócio, mas eu não posso desconsiderar o sócio para atingir o patrimônio
de outras empresas que ele tenha participação. Então, no Brasil não existe essa desconsideração inversa. Então, isso assegura uma proteção gigante, porque se você está na sua pessoa física com algum risco de alguma contingência, alguma execução fiscal na iminência de acontecer, depois que ela ocorre, você não pode mais retirar o patrimônio do seu nome. Mas até ocorrer, você tem essa possibilidade para proteger o seu patrimônio. É seguro? Depende. O pessoal está muito pertinho. Eu gostaria de ouvir um pouquinho quem está conosco. Vocês estão com dúvidas, estão entendendo. A gente está aqui, né, para apoiar, para ajudá-los, para instruí-los. Então, pessoal, participa, pergunta. Ah, não entendi. É muito importante que todos que estejam aqui entendam a importância, né? Não se prendam tanto a termos técnicos, mas sim a essência do negócio como um todo. Fiquem à vontade para perguntar. Toda pergunta é muito bem-vinda. E uma observação, né, doutora? Quando perguntarem, por favor, coloquem o número de telefone de vocês também, porque nós vamos criar um grupo para esclarecer dúvidas, quem quiser um atendimento diferenciado, com mais detalhes. Então, é importante que vocês também deixem o contato aí para a gente continuar. Isso aqui é só uma introdução, é um mundo riquíssimo, tanto no mundo de negócios empresarial, quanto da proteção, do carinho, vamos dizer assim, né? O carinho pelo seu patrimônio, o carinho pela sua família, pelos seus sucessores. Tá bom, gente? Fiquem à vontade aí, vocês estão muito quietinhos, hein? Lembrando também que nós vamos, a partir desse evento, criar um grupo de WhatsApp para receber também as informações de vocês, que pode vir via Instagram e via WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, nós vamos responder a tudo. Lá no grupo, quando tiver um certo número de pessoas, nós vamos estar sorteando aí assessorias dentro dessa área, aonde eu, a minha amiga a doutora Regina e o doutor Gil, vamos estar respondendo as perguntas de vocês. Vamos não só estar respondendo as perguntas, como também vamos dar uma assessoria. Você tem uma empresa, mas você gostaria de saber a viabilidade de você constituir uma hold. Aí a gente vai marcar uma assessoria com vocês, um horário estabelecido, digamos, 1 hora, nós vamos sortear para você. 1 hora vocês podem perguntar sobre tudo e nós vamos orientar sobre, depois de conhecer a história do seu negócio, a história da sua empresa, vamos direcionar você para o melhor caminho, o caminho mais correto possível para tudo dar certo. Falei certo, menino? Vocês estão de acordo com isso? Perfeito. Vamos prevenir, né, Maravilha. gente? É a prevenção, é o cuidado. Não vamos esperar acontecer para tomar uma atitude. O momento é agora, né? A gente tem que dar o primeiro passo em tudo para segurança geral. Tá, não é mesmo? Todo advogado diz que só não os tributaristas são ruins de matemática, ruins de números. Eu me enquadro nesses, eu me enquadro nesse. Mas eu quero dar um exemplo simples para você aqui. Eu tenho um patrimônio de 1 milhão. Tenho um patrimônio de 1 milhão, mas eu relaxei, não acreditei muito, ou não cuidei a tempo de fazer a minha holding. Tá? E vou largar tudo aí para os herdeiros cuidarem. Eu tenho 1 milhão. Sabe quanto significa 40% de 1 milhão? Fala aí, doutor Gil, que eu sou ruim de matemática. Quase 400 mil reais. Exatamente. Aqui na minha cidade eu tenho vários exemplos aqui, né? Tem, né? Isso famílias com muito patrimônio, a esposa faleceu e eles tiveram um custo aí de quase 500 mil reais. Então, é bem grave, né? Já atualmente, imagina no próximo ano, né? Que essa tributação ela foi majorada. A base de cálculo do ITCMD foi elevada, né? Então, sem dúvida nenhuma, assim, quem tem qualquer patrimônio, eu diria que vale a pena. Se você tem um imóvel, seu imóvel vale 200 mil reais, vale a pena você ter uma holding. Ainda vale a pena, né? Porque Pode falar, doutor. É viável você fazer esse planejamento. Se é viável, é legal, é um caminho considerado legal. Eu acho que todas as pessoas que têm qualquer tipo de patrimônio devem procurar um profissional, devem nos procurar, né?
Para a gente não ficar aqui com essa hipocrisia, né? Nos procurem para a gente poder fornecer as informações mais detalhadas, né? Essas estruturas, elas variam muito, caso a caso, né? Tem famílias, por exemplo, que tem o marido ou a esposa tem 2 casamentos, tem filho unilaterais, que a gente chama, né? Filho só de um ou filho só do outro. Tem filho, por exemplo, falecido, que já vem os herdeiros. Tem, por exemplo, aquelas situações onde você tem uma nora ou um genro que você não se dá bem, então você tem ali um mecanismo para você fazer com que essa massa patrimonial, esse seu patrimônio, ele vá sendo sucedido na linha descendente direta, ou seja, temos como a gente colocar numa holding, por exemplo, uma cláusula de incomunicabilidade patrimonial. O que é que significa isso? O patrimônio é do seu filho, não é da esposa dele, da sua filha, enfim, não é dos cônjuges. Então, eu acho isso uma grande vantagem, porque não tem possibilidade desse patrimônio cair no colo de uma pessoa que é estranha ao núcleo familiar. Isso é uma outra vantagem, né? Que eu considero de extrema relevância. Né, doutor? É a proteção que a gente fala, né? O cuidado. Exatamente. Então, uma das vantagens é justamente essa, você vedar que venha um terceiro, né, que você não tem um bom relacionamento e eventualmente... Um desafeto, né? Um desafeto e eventualmente esse seu genro ou essa sua, enfim, os cônjuges dos seus herdeiros figurem como herdeiros diretos. Então, eu acho que isso é importante, né? Independentemente, né, doutor, desculpa pegar a palavra aqui, independentemente do valor do seu imóvel, como o doutor disse, tem mais pessoas entrando agora, tem um imóvel de 200 mil, é importante você cuidar, né, porque a gente trabalha muito, se dedica muito para construir um bem. E quando parte-se, né, não quer que aquilo se destrua de forma alguma, principalmente para quem tem filhos, né? Toda mãe, todo pai tem aquela preocupação genuína de deixar o filho bem, de educá-lo, né? De fazer com que ele cresça. A gente sempre quer o melhor para os nossos herdeiros. A gente sempre quer dar até mais do que a gente recebeu. Isso é fato, né? Em todos. Então, não importa o valor do seu patrimônio. Tenha o cuidado, tenha o carinho, tenha a atenção necessária. Previna-se, né? Não deixe que as coisas aconteçam de acordo com deixe a vida me levar, principalmente com tantas mudanças na tributação, com tantas mudanças em valores de imóveis. E você, que é um empresário também, tem que cuidar do seu patrimônio, tem que cuidar da sua empresa, com certeza, independentemente do quão você alcançou, você lutou por aquilo. Então, não dá para simplesmente deixar que caia em mãos erradas, que se destrua. Então, não tenha medo, pergunte, é importante, né? A gente percebe que as pessoas têm um pouquinho de receio quando o assunto é sucessão, quando se fala em direito, advogado. Na verdade, a gente está aqui para ajudar, para apoiar, para auxiliar, né? Então, fiquem à vontade, façam muitas perguntas, esclareçam todas as dúvidas, nos procurem, tanto para assessoria jurídica quanto para assessoria empresarial. O nosso objetivo aqui, o nosso propósito aqui é transformar vidas como nós já tivemos a nossa transformada. Então, assim, é uma troca de experiência, é agregar valor para vocês e fazer com que o nosso país, de um modo geral, cada vez mais cresça. E como que a gente cresce? Com conhecimento. Como que a gente cresce? Com cuidado ao seu patrimônio, à sua empresa, à sua família. Não é mesmo, doutores? Exatamente. Eu gostaria até de adiantar algumas coisas aqui com relação à dúvida das pessoas. Eu já recentemente eu acompanhei uma hold onde o patrimônio declarado era de 1,5 milhão, tá? Uma hold patrimonial familiar também. Isso eu estou dando a título de exemplo. E a pessoa que constituiu a hold, o responsável pela hold, o dono do patrimônio, buscou entre os filhos um administrador. E nenhum dos 3 filhos queriam.
ficar essa responsabilidade de administrar. O que ele fez? Ele convenceu uma neta para assumir a responsabilidade de administrar a holding. Não de administrar agora, ele está bem, ele é um senhor ainda, 60 anos de idade para mim, gente. E a neta aceitou e ele colocou a neta como a pessoa que vai administrar a holding. Então, eu só estou trazendo essa informação porque isso é possível. Por que os filhos não queriam tratar e assumir? Porque é um assunto ainda que é tratado com muita timidez, é o que a Regina acabou de falar. As pessoas não gostam de falar, não vai morrer. É como se a morte para ele não chegasse, né? Não vai chegar, não vai partir. Mas não, gente, nós temos que tratar esse assunto com muito compromisso. Isso é saber que você está falando de algo que para você pode ser chato, mas é uma prevenção. Se você hoje é um senhor de 60 anos, ele não sabe quando vai, como ninguém sabe, mas ele sabe que a hora que for para ele partir, o patrimônio ele já decidiu, já definiu, já tem administrador, já sabe que economizou, ele em um patrimônio de 1 milhão, de 1,5 milhão, ele já gastou, ele gastou menos de 100 mil reais. E ele está muito satisfeito, muito feliz com a sua hold, porque ele sabe, ele disse, olha, se eu partir daqui 1 ano, daqui a 2 anos, mas eu estou bem, porque eu deixei meu patrimônio da forma que eu queria deixar. Qual era? Sem briga. É isso aí. A doutora fez uma boa colocação aí, gostaria até que o doutor Gil complementasse. Não existe uma idade mínima para contratação da holding, não é verdade? Existe, doutor Gil, uma idade mínima? Porque, como a doutora Alexandra falou, é imprevisível, né? Quando a gente deixa de estar aqui. Então, é bom que se esclareça isso também. O senhor pode falar um pouquinho mais, doutor Gil, a respeito? Isso, doutora Regina, não tem idade hoje mínima para você ser sócio hoje de empresa no Brasil. Você tem a possibilidade dos seus herdeiros menores ainda serem representados pelos genitores, né? Então, esses herdeiros ainda menores podem também figurar como sócios em uma holding, né? Porque como funciona na prática, né? E eu costumo dizer, aí, viu, doutoras, que o principal ativo do empresário, do investidor, ele tem que ser em conhecimento. Se você não tem condições de adquirir o conhecimento, mas que você pode também contratar esse conhecimento de uma assessoria especializada externa, né? Então, esse é o principal ativo que um investidor deve fazer. No caso das holdings, essa possibilidade de herdeiro menor figurar como sócio, ela é importante, porque, na prática, quando nós abrimos uma holding, nós estamos fazendo a formação do capital dessa empresa, que é uma empresa, a holding é uma empresa, com o patrimônio. É o que a gente chama de integralização de capital. Essa integralização de capital com o patrimônio, na própria Constituição, né, perante a lei, a partir do momento em que você tem o registro do contrato social, toda empresa, para nascer, ela precisa de um ato societário, que a gente chama de contrato social no Brasil. A partir do momento em que você registrou o contrato social lá na junta comercial do seu estado, você tem uma eficácia de que todo aquele patrimônio já efetivamente pertence a essa empresa. O que você vai fazer depois é apenas formalidades, lá na prefeitura e lá no cartório, para que você saia da pessoa física, esse patrimônio saia da pessoa física e entre a pessoa jurídica. Então, constituir a holding já com esses herdeiros, ainda que menores de idade, é muito importante, porque você assegura que, eventualmente, falecendo um dos instituidores, você tenha uma sucessão empresarial legal já constituída. Então, o que é que eu faço? O que é que eu costumo colocar? Essa participação dos herdeiros já na abertura, é importante você ficar atento a um detalhe. Quando você coloca uma participação, ainda que minoritária, só para que os herdeiros venham para o quadro societário, eles são menores de idade, ainda que minoritária, 1%, 0,5%, quando eles atingirem a maioridade,
eles vão ter direito a esse percentual. Então, para evitar isso, na própria constituição dessa holding, trazendo esse herdeiro menor, nós já gravamos o usufruto vitalício dessa participação minoritária em favor dos seus genitores. Por quê? Porque aí você assegura que, no futuro, quando esse seu herdeiro completar a maioridade, ele não vai brigar com você por esse 0,5% que ele recebeu lá na Constituição. Então, são detalhes que, se você não tem experiência, se você não tem esse conhecimento, você acaba deixando essas lacunas que depois vão te causar dor de cabeça. Então, eu acho que são pontos cruciais aí de você ter uma estrutura bem planejada, como a doutora Regina sempre nos fala, né? E outro ponto também, né, doutores? Quanto mais cedo a gente organiza, né, a empresa, seus negócios, como deixar para os seus herdeiros, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai descansando, vai tirando tempo para curtir mais a vida. Geralmente as pessoas fazem o contrário, né? Começa a curtir muito jovem, e aí, quando está envelhecendo, vai parando e pensa assim, poxa, trabalhei tanto lá atrás, curti, mas agora não tenho mais ânimo para fazer nada. Então, vamos devagar, mas assim, já vai organizando para lá no futuro você ficar mais tranquilo, tirar aquelas férias sossegadas, já vai treinando, capacitando a sua equipe, seus filhos, para assumirem seu lugar, para ter noção do seu patrimônio, que quantas pessoas, né, quantos herdeiros se surpreendem quando o genitor ou a genitora partem, eles não sabem o que fazer. E agora, né? E aí o que eu falo, independentemente do valor que você tem, se você tem um patrimônio grande ou um patrimônio pequeno, a má administração te leva para o buraco. Então é importante que já se inicie com cuidado, com atenção, para lá na frente você também ficar mais tranquilo. Porque a preocupação geral, né, de todo pai, de toda mãe, enfim, como que eu vou deixar meus filhos, como eles vão ficar, desde quando a gente nasce, né, desde quando coloca, assim, uma vida aí nesse mundão, não é verdade? Agora, doutor, eu queria que você explicasse também para o nosso público. A live, gente, vai ser salva, vai ficar gravada no feed do meu Instagram, com 2 colaboradores, que são os 2 colegas que estão aqui comigo, tá? Então, tudo que nós estamos trazendo aqui, isso vai ficar definitivo e vocês podem ter acesso. Por isso que muitas perguntas, explorar, quanto mais, melhor para quem está assistindo e quem vai assistir. Eu queria, doutor, qual é a vantagem que você trazer aí para o público, para os interessados, de quem tem hoje renda de aluguel? É comum que pessoas têm grande renda só de aluguel, né? Ele adquiriu muitos patrimônios, pensando, formando aquilo como uma garantia, uma aposentadoria, e ele tem que pagar altos impostos. Qual é a vantagem dele incluir na hold esses proventos, esses valores que advêm dos aluguéis? Excelente pergunta, doutora Alexandra. A reforma tributária, que foi regulamentada por 2 novas leis complementares, né? A primeira delas, a Lei Complementar 214, de 2025, que traz uma regulamentação geral da nova tributação sobre o consumo no Brasil. A reforma tributária alterou toda a base tributária sobre o consumo no Brasil, inclusive sobre o rendimento de aluguéis. Nós tínhamos, antes da reforma, que os rendimentos de aluguéis estavam sujeitos à tributação do imposto de renda pessoa física, né? Com uma tributação que iria de 7,5% até 22%. Desculpa, de 7,5% até 27,5%. Já era alta essa tributação. Mas quem tinha pouco rendimento, ali você ficava na base dessa tributação. A reforma, a Lei Complementar 214, que é uma lei extremamente complexa, lá no seu artigo 251, 252, ela trouxe uma inovação. É que agora, quem tem rendimento superior a 240 mil reais por ano, que dá 20 mil reais por mês, e esse rendimento é decorrente de 3 imóveis, você também será
sujeito passivo, ou seja, você também será obrigado a recolher esse novo imposto, né? Que é o IVA dual, que é o IBS e a CBS, com a alíquota, né, que, considerando alguns redutores de ajustes, essa tributação, né, juntando IBS e CBS, vai ficar em torno de 8,4%, além do imposto de renda pessoa física. Então, isso já está em vigor no Brasil. Se você tem esse rendimento hoje, a partir do próximo ano, quando você for fazer a sua declaração de ajuste anual, declaração de imposto de renda, você vai ter essas surpresas aí desagradáveis que essa nova incidência tributária da IBS e do CBS. Resumindo, se você tem esse rendimento, acima de 20 mil decorrente de 3 imóveis, você vai ter uma tributação que vai bater 35,9%. Então, extremamente grave essa mudança. E quem não está ciente de que isso está ocorrendo já, está correndo um sério risco do ano que vem ter essa desagradável surpresa. Com a holding, se esse patrimônio ele está ali alocado em uma holding, o que é que eu quero dizer? Se esse patrimônio você transferiu para uma empresa, essa tributação ela é diferenciada, né? No caso da holding, ela não vai estar no lucro, no Simples Nacional, que é o regime simplificado. E também não compensa você estar no lucro real. Então, o melhor regime para essa holding é o lucro presumido. No lucro presumido, todos os tributos que vão incidir sobre essa receita, isso considerando IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, toda essa tributação, ela alcança, no máximo, 16,8%. Doutor, só para a gente esclarecer um pouquinho mais, está chegando mais gente, então. Então, nós estamos falando, por exemplo, né, de uma renda por meio de locação de aluguéis, que Isso. Quem não tem a holding, em suma, tá? Para ficar claro para todo mundo. Quem não tem a holding poderá pagar no próximo ano em torno de 35% de imposto, correto? E quem contratar a holding poderá pagar em torno de metade desse imposto, 17%? Isso, 17% arredondando, né? 17%. Então, olha só, tem é redução de praticamente 50%, não é isso que a gente está falando? Exatamente. Então, essa é uma das grandes vantagens também da holding, né, pós-reforma tributária, é que esse rendimento de aluguéis, ele reduz essa tributação com a reforma 35,9% na pessoa física, sem a holding 35,9%. E com a holding 16,8%. Olha essa a importância. tributação era antes era menor ainda. A gente tinha uma tributação de 11,5%. Perfeito. Com o rendimento de aluguéis na holding. Depois da reforma que subiu um pouco, mas ficou ainda muito vantajoso, né? 16,84%. Então, sem dúvida, é muito interessante para quem tem esse rendimento de aluguéis pensar nessa estratégia de uma holding. Nós temos uma pequena ressalva. Lembra da imunidade, né, que nós falamos lá no início, a imunidade sobre o ITBI. Para quem chegou agora, o ITBI é um imposto sobre a transmissão de imóveis. Então, vendeu um imóvel, vai transferir um imóvel, tem o ITBI lá que vai de 2% a 5%, dependendo do município. Para transferir esses bens para a holding, não tem essa tributação, porque tem uma imunidade tributária que está lá na Constituição Federal. Então, muitas vantagens, né, doutor? Exatamente. Só que essa vantagem, essa imunidade tributária, ela não contempla a empresa que tem atividade imobiliária. Então, tem que ter só esse cuidado na hora de constituir a holding, porque se você colocar uma atividade de locação, administração de bens próprios, você vai perder a imunidade tributária do ITBI. Então, imagine só você que se você tiver 10 milhões em patrimônio declarado no seu imposto de renda, vai transmitir para a holding, se você não tiver esse cuidado, você pode ser tributado em 5% sobre o seu patrimônio declarado. Então, é importante você ficar de olho nessa ressalva. Deixa eu só... tem uma pergunta aqui, doutor. Desculpa a interrupção. A Miral está perguntando o seguinte. Ela adquiriu um pequeno lote, 10 por 25. Miral, você me corrige aqui que eu não estou conseguindo ver toda a pergunta, tá?
em nome das 3 filhas como usos. Ela fez correto? Adquiriu um pequeno lote de 10 por 25, e aí ela colocou no nome das 3 filhas como uso. É isso, Miralva? Deve ser usufruto, né, doutor? Provavelmente ela gravou usufruto para ela, né? Bom, você fazendo isso, você tem 2 problemas, assim, 2 desvantagens. Você transferiu o seu bem, que está na pessoa física, através de doar, fazer uma doação direta. Você vai ter uma base de cálculo de TCMD mais alta, porque é o valor de mercado desse imóvel. Você vai pagar o TCMD mais alto. E você também não tem como fazer um planejamento dentro desse imóvel. Você não tem como colocar uma cláusula ali, muitas vezes, de resolução de conflitos entre esses sócios, esses herdeiros, né? Você não tem como colocar uma regra de arbitragem, né, para você não ter um risco de ter uma empresa com um litígio judicial, que no Brasil a gente sabe que a sobrecarga, né, do sistema judiciário, nós temos processos aí que duram 10, 20 anos, então... 20, 30 anos. Então, se você não tem uma holding, você não consegue evitar que um conflito vá parar no judiciário. Porque com a holding a gente consegue colocar uma regra arbitral pela lei de arbitragem para que qualquer celeuma, qualquer conflito sobre essa holding vá ser julgado por um juízo arbitral, que são 3 árbitros, um indicado por cada parte, um independente, é rápido, é mais barato e você não tem um risco de ter uma demanda judicial travando a sua empresa por mais de 20 anos aqui no Brasil. Então, você doar o bem diretamente, você perde essa possibilidade de você ter um planejamento mais abrangente desse seu patrimônio. Por isso que eu recomendo a holding até para quem não tem patrimônio. Se você não tem patrimônio ainda, faça uma holding, porque todo bem que você for adquirindo ao longo do tempo, você já vai transferindo, já vai adquirindo em nome dessa holding. Isso vai te evitar muita dor de cabeça no futuro. Então, eu acho que, com a nossa pergunta do inicial, a partir de que valor é vantajoso você ter uma holding? A partir de R$0. Você não tem bens, é importante você ter uma holding para que todo o patrimônio se vá adquirindo já em nome dessa holding. É a prevenção, né? E agora eu quero pedir licença para os meus colegas para mim deixar alguns avisos. Tá? Hoje é o nosso primeiro encontro dessa parceria. É uma parceria que ela atende a cliente em todo o Brasil. Você está, uma pessoa deu um recado aqui no WhatsApp para mim, porque já me conhece. Ah, mas eu estou na Paraíba, por exemplo, e você está na Bahia. Eu estou vendo que os doutores, ela nem percebeu que o doutor também é da Paraíba. Não tem limite territorial para a gente atuar. Nosso limite é dentro do território nacional. Quer fazer sua hold em Manaus? Faz sim. Hoje, nós podemos atender vocês dessa forma que estamos aqui. A gente marca uma reunião por um link e aquilo ali é considerado presencialmente. Ali a gente já combina, já orienta, já destina a continuidade daquela contratação da serviço. Não se preocupem com isso. A outra coisa é que, como o doutor trouxe aqui hoje, que você pode fazer uma hold mesmo sem patrimônio? Sim, claro que pode, porque patrimônio você pode ter hoje e amanhã não ter. E ao contrário também acontece. Você pode não ter hoje e tem amanhã, tá? Então, é uma prevenção fazer a hold. Eu vou pedir uma licença aqui também, doutora Alexandra. A gente está vendo o pessoal perguntando bastante, interagindo. Coloquem aqui para a gente nos comentários qual assunto vocês gostariam que a gente trouxesse um pouco mais direcionado para a hold. Valor mínimo de patrimônio, ou eu tenho uma pequena empresa, eu tenho uma grande empresa. Coloca aqui para a gente, que aí na próxima a gente já vem com um assunto também direcionado, claro, abordamos vários temas, mas a gente entrega para vocês o que vocês têm mais de dúvida. Eu acho que é muito válido isso também. E siga-nos nas redes sociais, é importante essa troca, porque a gente traz dicas também de vários assuntos, então quanto
mais conectados nós estivermos, quanto mais informação nós trocarmos, melhor para todos. Não é verdade? Esse seria o meu aviso agora. Olha só! Como sempre, né, doutora? Nós duas temos essa conexão. Às vezes eu ligo para ela, já ia te ligar. Ou ela me liga, poxa, já ia te ligar. Por quê? A gente tem essa conexão. A nossa Verdade. É esse nível, né, Regina? Então, gente, por favor, meus seguidores, sigam aí a minha colega de TV, Regina Zuim. Sigam o meu colega advogado, Dr. Gil, e vamos fazer essa troca. E eu peço também aos seguidores de Regina Zuim, do Dr. Gil, vamos fazer essa troca, tá? Porque logo, assim que for chegando os números de telefone, que se vocês não quiserem deixar aqui expostos, coloca no meu direct ou no direct de qualquer um dos meus colegas aqui, que nós vamos criar o grupo para tratar de hold. Porque é um assunto que você manda para a gente e que vai ser respondido diretamente para você. Ou seja, vamos trazer personalidade para você. Tá? Porque o direito é esse. O direito não socorre aos que dormem. Não durma. Cuida do que é seu. Cuida do que é seu hoje já existente, do que ainda vai existir, que é o caso da hold, que pode ser feita mesmo para quem não tem patrimônio. É uma dica até que eu vou adotar, que nós vamos adotar nós três, né, Regina? Sim, com certeza. Aqui, gente, é pacote completo, hein? A gente vai cuidar juridicamente, a gente vai cuidar dos negócios, enfim, a gente se uniu mesmo para isso, né? Temos o mesmo propósito, agregar valor às pessoas, né? À vida das pessoas e, claro, agregar a nossa também, porque cada um de vocês é especial para a gente. Quando eu sento com o cliente para entender a necessidade dele, né? Eu tenho um mapeamento, um trabalho direcionado, eu não tenho um pacote para todos, porque cada um de nós temos algo em especial, temos uma necessidade, né? Tanto cuidando do seu bem juridicamente, quanto cuidando da sua empresa. Então, o nosso propósito aqui, a gente se uniu justamente para isso. A gente percebeu que nós tínhamos o mesmo propósito, agregar valor e prestar um atendimento diferenciado, né? Com foco realmente na necessidade de cada um. Porque a gente vê muito aí no dia a dia aqueles pacotes completos, aquelas promessas milagrosas, que a gente também não faz, né? Doutor Gil, se avaliar que realmente não é viável uma rota, ele vai te passar a rota correta. Se tiver numa tributação aí errada, se der um passo em falso, ele vai te orientar, assim como a doutora Alexandra. Então, aqui o importante é agregar valor para vocês e sermos sempre claros e transparentes. Por isso que eu insisto, perguntem, tem dúvida, perguntem, procurem-nos, porque nós estamos aqui justamente para isso, para cuidar do seu patrimônio, para cuidar de você, para que você fique tranquilo e aproveite os bons momentos com a sua família. Exatamente. Bom, para quem está chegando agora, desculpa, doutora Alexandra, que está estranhando, que está aparecendo só a minha foto, só para reforçar aqui, eu estou me recuperando de um pós-operatório, estou com o meu rosto bastante inchado e para não assustá-los, eu preferi não aparecer hoje, aí está só a minha foto, na próxima eu irei aparecer aqui, né? Nós temos um exemplo aqui na Paraíba, para quem não sabe, meu escritório fica sediado aqui na Paraíba, que é exemplo em faculdades, né? Esse é um caso real que aconteceu aqui no interior do estado. Uma jovem que era vítima de violência doméstica, separou do marido, foi morar na capital e lá conheceu uma pessoa de mais idade. Ela tinha uma filha com esse primeiro marido, uma filha pequena, menor de idade. Chegou na capital, conheceu uma pessoa de mais idade, com um patrimônio interessante e se casou com ele. E numa viagem ao interior do estado, sofreram um acidente. Esse senhor, né, que era o marido atual dela, faleceu na hora. Ela chegou a ser resgatada pelos bombeiros e faleceu ainda no local. E a criança foi levada a um hospital de referência, né, desse tipo de trauma,
mas acabou falecendo uma semana depois. E você tem no Brasil uma legislação que faz com que isso aconteça. Esse senhor, que era o marido atual dela, ele tinha um patrimônio interessante, elevado. E não tinha nenhum herdeiro, não tinha filho, não tinha pais vivos mais. Então, pela lei, a herdeira legal desse senhor era a esposa, que faleceu também. E a herdeira da esposa dele era a criança, que faleceu também. E o herdeiro dessa criança era o ex-marido que cometia violência doméstica contra essa jovem. Então, quem acabou ficando com esse patrimônio foi essa pessoa que cometia essa violência contra ela. No Brasil tem dessas coisas, e se você não tem um planejamento, tudo pode acontecer. Se você não planeja, coisas como essas podem acontecer com o seu patrimônio que você batalhou a vida inteira para construir e pode parar nas mãos de uma pessoa que você jamais imaginaria. Por isso, é importante você sempre trabalhar com planejamento patrimonial, sucessório, tributário. Nós temos uma outra vantagem, eu queria comentar, aproveitar o gancho, que é se você doar um bem imóvel diretamente aos seus filhos, a base de cálculo vai ser o valor de mercado desse bem. Então, vai um auditor fiscal do Estado, avalia e lança o ITCMD, que, dependendo do Estado, vai de 3% a 8%. Uma tributação elevada, alta, e é sobre o valor de mercado. Com a holding, né, nós temos a lei 9.249, de 95, lá no artigo 23, que permite que você integralize o capital da empresa pelo valor histórico, o valor declarado. Ou seja, você comprou o bem por 100 mil, hoje vale 2 milhões. A lei permite você integralizar por 100 mil reais. E essa vai ser a base de cálculo quando você for doar as cotas da empresa aos seus herdeiros. Então, uma outra vantagem é você reduzir a base de cálculo do ITCMD. Isso até dezembro, agora 31 de dezembro de 2026. Por quê? O PLP 108, né, que estava em tramitação no Congresso Nacional, estava na agenda do presidente para ser sancionada em 30 de dezembro. Eu estava acompanhando isso. E o presidente acabou não sancionando essa lei e sancionou esse ano já, de 2026, né? Se tornou a Lei Complementar 227 de 2026. Ela modificou a base de cálculo do ITCMD, principalmente quando se trata em doação de empresa. Você tem uma empresa, quer doar as cotas dessa empresa para os seus filhos, para ficar resolvido já? Você grava o usufruto, se mantém no controle, mas a titularidade já é dos seus herdeiros. A base de cálculo do ITCMD, até 31 de dezembro, ela é o valor nominal das cotas. Então, se você tem um capital social baixo, lá de 30 mil reais, essa vai ser a base de cálculo. Alguns estados, a gente tem dificuldade de prosseguir com essa tese, mas a gente, num mandado de segurança, a gente consegue chancelar a base de cálculo desse imposto no valor nominal das cotas. A partir do próximo ano, essa lei complementar 227, agora de 2026, lá no artigo 154, inciso 2º, mudou a base de cálculo na transmissão, na doação ou sucessão de cotas ou ações de empresas. A lei fala que para você doar uma cota, a partir do próximo ano, a base de cálculo tem que ser com base numa metodologia de avaliação que leve em consideração a perspectiva de fluxo de caixa futuro, mas não pode ser menor do que o patrimônio líquido dessa empresa, somado ainda ao valor de mercado do fundo de comércio. O que é que significa isso? Significa que agora todos os ativos dessa empresa terão que ser avaliados a valor de mercado, e aí será lançado o ITCMD, que vai de 3% a 8%. Então é uma mudança extremamente grave que a reforma trouxe, que afeta as holdings, né? Porque quando você faz uma holding, você traz o seu patrimônio para a holding e você doa essas cotas para os seus herdeiros. Se você fizer isso até 31 de dezembro, tá tranquilo. Vai pegar na lei antiga, porque essa lei nova só entra em vigor a partir do próximo ano, né? Pelo princípio da anterioridade. Mas o próximo ano, se você for doar cotas de empresas, não vai ter vantagem, você vai ter
um impacto gigantesco, porque o ITCMD, que vai até 8%, vai ser lançado com base no valor de mercado de todos os ativos que essa empresa tem. Portanto, é importante ficar atento que a partir do próximo ano, se você não fizer uma hold, não correr para se organizar, ainda dá tempo você se organizar, fazer esse planejamento, dá tempo sim, mas você tem que ficar atento, você tem que correr, porque a partir do próximo ano vai mudar completamente a dinâmica, como você vai se planejar. Doutor, Dá só para para a gente fazer... a gente resumir aqui, desculpa a interrupção, tem mais gente chegando. Assim, ó, o ideal para quem tem interesse em doar, fazer doação, é que faça a hold ainda este ano, até 31 de dezembro. Mas, apesar de sermos bons brasileiros, não vamos deixar para procurar dia 31 de dezembro, correto? Então, vamos começar a procurar agora, nos organizarmos agora, neste momento, porque se deixar para o próximo ano, terão perdas. Não é isso, doutor? Em suma, Isso. é isso, né? Olha, em alguns casos, nós conseguimos isentar o ITCMD. Isso até 31 de dezembro, a gente, em alguns casos, dependendo da composição patrimonial, nós conseguimos isentar o ITCMD. A partir do próximo ano, dá para a gente fazer alguma coisa? Dá para a gente usar a lei ao nosso favor e reduzir esse imposto? Sim, mas vai ficar mais complexa a estrutura, né? Se você, a partir do próximo ano, quiser fazer uma elisão fiscal até isentar o ITCMD, a estrutura tem que ser outra, vai incluir aí não só duas empresas como nós temos hoje. Quando a gente faz uma holding, a gente faz uma holding que é a dona dos imóveis, e abaixo, né, como controlada dessa principal holding, a gente tem uma administradora de imóveis para receber os aluguéis. A partir do ano que vem, se você quiser fazer essa elisão fiscal, vai ter que ter uma outra empresa e tem que ser uma sociedade por ações. Vale a pena? Depende. Depende do volume patrimonial que essa família detém. Eu diria que vai valer a pena quando se trata de um patrimônio mais elevado. Se você tem aí... recentemente eu fechei um contrato aqui, o valor histórico dos bens dessa família passa de 40 milhões. Então, nós optamos por oferecer essa outra estrutura mais complexa com a figura de uma SA, que é uma sociedade por ações, onde você consegue subscrever o capital com ágio e a diferença vai para... enfim, se eu for falar aqui vai até complicar. Mas a gente isenta o ITCMD nessa outra estrutura mais complexa que nós oferecemos quando nós temos um patrimônio mais elevado. Então, o ideal é que se faça agora, hein? Desculpa, doutora, é que estou com delay. Mas o ideal é que se faça agora, então, né? Só para o nosso público aqui entender melhor. Exatamente. Perfeito. Meus companheiros, eu queria passar um aviso para vocês. O Instagram, eu faço muita live, então eu tenho uma experiência já vivida com o Instagram. Instagram, quando chega numa hora, ele pode derrubar a live a qualquer momento. Isso é fato. Tá? E quando derruba a live, aí a gente perde tudo, não salvou. Então, por segurança, eu sempre marco a live 1 hora. Nós já passamos de 1 hora e 5 minutos, tá? Então, vamos encerrar, então, doutores? Vamos deixar com gostinho de quero mais para eles virem para nós mais rápido? Eu quero deixar aqui, exatamente, eu queria dizer para o doutor, e se tiver alguma pergunta pendente, nós vamos responder sem problema nenhum. Agora, nós corremos esse risco. E outra, nós vamos estar aqui, nós vamos voltar. Depois nós vamos já estabelecer datas certinhas que nós vamos estar em live. Algum dia é possível um dos colegas não estar? Pode ser, né? Doutor Gil viaja, eu viajo, mas vai vir sempre, no mínimo, 2 de nós aqui trazer informações para vocês. Vamos também criar um grupo de WhatsApp, onde vamos responder e tirar todas as dúvidas. Então, isso aqui é só um começo, mas tudo vai seguir da forma como nós apresentamos hoje para vocês. É uma parceria que nasceu a assessoria para ajudar você a proteger seu patrimônio, a cuidar do seu patrimônio.
patrimônio de forma econômica, célere e responsável. Concorda, meninas? Perfeito. Tá. Então, gente, doutor Gil, vocês concordam que, em razão de já estarmos com 1 hora, a gente possa aqui estarmos nos despedindo do nosso público e já deixando um gostinho de que em breve virá outra live? Muito obrigado, Alexandra, obrigado, Regina, obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Esse tema é um tema que eu particularmente sou muito entusiasmado, gosto muito. Tenho realizado muitas holdings. Ano passado fizemos 16 holdings familiares, né? Quase mais de uma por mês, né? Então eu tenho bastante interesse, né? Me interesso muito, acompanho todas as mudanças, entendimentos do STJ, STF. Estou sempre antenado para fornecer o melhor e a estrutura mais atualizada. Se você ainda não me segue, né, me siga no Instagram. Meu Instagram é Gil. Deixa eu ver aqui que eu não. Gil_advogado. @Gil_advogado. Você pode nos seguir. Estamos sempre compartilhando também temas relevantes. Não vai dar tempo. Se fosse falar tudo, a gente esgotaria aqui, passaríamos a noite inteira. Mas fica a minha gratidão a você que participou, a você que interagiu, que comentou, compartilhou. Nossa gratidão. E é isso. Obrigado também, Alexandre. Obrigado, Regina. Nós agradecemos também. Contamos com o apoio de vocês aí, com as perguntas, nos procurem. A gente tem o maior prazer em esclarecer as dúvidas. O meu Instagram é zlr4.consultoria_regina.zuin, mas se vocês jogarem lá zlr4.consultoria, já vão me encontrar. Além da consultoria empresarial, dessa parceria com o Dr. Gil, com a doutora Alexandra, eu tenho um quadro na Record, né, estratégias em negócios de elite. Tragam perguntas também de negócios, eu respondo as perguntas no ar. Eu tenho um enorme prazer, uma enorme alegria quando o público interage comigo. Já quero agradecer o Lipe B3, que começou a me seguir. Muito obrigada, Lipe, irei te seguir também. E gratidão a todos vocês que estiveram aqui conosco. Esperamos encontrá-los mais vezes, conhecermos vocês um pouco mais também, a vida, os negócios, enfim. Gratidão a todos e tenham uma excelente noite. E eu só quero dizer a vocês, beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada, meus dois colegas, amigos, por termos iniciado essa parceria, uma parceria que já deu certo, porque temos propósito, com compromisso, com responsabilidade. E essa é a nossa marca. Compromisso e responsabilidade, sempre priorizando a verdade. Aqui ninguém não é um marketing, aqui é informações com responsabilidade, que é a marca de todos nós. Na próxima, doutor Gil estará com a sua imagem, porque olha o homem... Isso mesmo, espero que sim. Porque vai vir mais bonito, vai vir como realmente, com aquela beleza que ele sempre teve, mas ele se sente muito confortável a partir dessa cirurgia dele hoje. Hoje ele não pode, a médica nem recomendou, não era nem para ele estar aqui. Mas, é verdade. Não era nem para ele estar aqui, mas o compromisso fala mais alto. Ele tinha marcado com a gente, nós ainda sugerimos adiar, ele falou, não, eu estou podendo falar, eu estou pronto para levar informações e para ajudar, e nós vamos iniciar. Por isso que hoje foi o nosso pontapé inicial para todo o Brasil, todo o território nacional. Pode receber nossos serviços, nossas informações, e é só você mandar um direct para qualquer um de nós, e em breve, eu acredito que no máximo uma semana, nosso grupo de WhatsApp, onde a informação estará pronto, e vocês vão tanto encaminhar a informação como receber. Tá bom? Obrigada. De coração, curta, comente e compartilhe nossa live rica de informações, e muitas virão, não é isso, gente? É isso aí, doutora. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau. Até mais. Até mais.